Mais uma entrevista importante aqui no CNN 360, direto de Belém do Pará. Nós vamos conversar com Tatiana Rosito, secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, muito bem ciceroneada pelo repórter Vinícius Murad, pelo nosso analista e âncora de economia, Fernando Nakagawa. Meus caros, muito boa tarde, em especial a secretária, muito bem-vinda aqui ao CNN 360. Vou pedir para vocês conduzirem a entrevista para a gente. Yuri, boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui no CNN 360. Embaixadora Tatiana Rosito chegou hoje a Belém e já vai conversar com a gente sobre justamente o assunto que tem sido centro de muito debate, de muita negociação lá dentro da COP, secretária, financiamento climático. A presidência brasileira, junto da presidência da COP anterior, apresentaram o roadmap, o plano para atingir aquela meta sonhada de 1,3 trilhão de dólares. Quais são os próximos passos agora dentro da conferência a respeito das medidas de financiamento climático? Boa tarde, Vinícius. Boa tarde a todos. Satisfação estar aqui com vocês na CNN, na Casa do Seguro, em Belém. Olha, essa foi uma encomenda da COP29, né, para os presidentes da COP29 e 30. Nós trabalhamos intensamente ao longo desse ano, junto com mais de 35 ministérios das finanças, com apoios do setor privado, da academia, de especialistas e da sociedade civil, numa grande mobilização que foi o Círculo de Ministros das Finanças da COP30 para contribuir para o roteiro ou para o roadmap Baku-Belém para 1,3 trilhão. Esse documento que foi recentemente divulgado, que não é um documento negociado, né, mas é um documento feito de responsabilidade das duas presidências ou dos presidentes da COP, ele vai ser agora recepcionado por todos os países, né, por todos os membros representados aqui, e que, de alguma forma, vão deliberar, não é? Reconhecer esse documento. Ainda não se sabe exatamente, né, se isso vai ser objeto de algum acompanhamento, monitoramento, mas certamente, e a COP já dispõe, não é, a própria convenção de um comitê na área financeira, certamente muitos dos temas que foram levantados no roteiro Baku-Belém vão seguir sendo objeto de grande interesse nos próximos tempos. Embaixadora, dentro do roadmap, algumas das sugestões trazidas pela presidência brasileira e a anterior geraram polêmica. Por exemplo, a taxação sobre transporte aéreo de luxo, ou seja, a primeira classe, executiva e jatinhos, e também aquela espécie de CPMF global, um imposto sobre transações financeiras. Como a presidência brasileira se coloca para defender estas ideias? Qual o argumento para defender essas ideias? Olha, Nakagawa, eu acho que a presidência deixou bem claro, né, e no nosso caso, deixar bem claro que no Ministério da Fazenda nós contribuímos para o relatório do Círculo de Ministros, que foi um dos insumos para o roteiro Baku-Belém. E que tem várias recomendações que não incluem necessariamente essas. Mas a presidência, as duas presidências, né, da COP29 e 30, elas atuam ali recepcionando as sugestões dos países. Então, acho que isso é muito importante. E esses elementos que você citou, seja a proposta internacional, lá dos tributos em solidariedade, né, como são chamadas, é objeto de uma força-tarefa que tem mais de 10 países, né? São sugestões que vêm sendo estudadas já há algum tempo, né? Então, a presidência, esse documento, ele arrolou uma série de sugestões, que não necessariamente são sugestões consensuais, né? Mas são sugestões que contam com o apoio de alguns países e que vão seguir ali, sendo mais depuradas, não é? Não necessariamente vai sair, né? E certamente nos elementos que não são consenso, eles não vão ser abraçados, não é, pela COP como um todo. Mas eu acho que o debate, ele se beneficia, não é, de arrolar, e isso é muito legítimo, né? Porque os países fizeram submissões, né? Países e organizações, instituições fizeram submissões. E o roteiro, ele referencia essas submissões, o que lhe dá legitimidade. E ainda nessa lista de sugestões, embaixadora, o Brasil, o documento
traz, de novo, uma sugestão da presidência brasileira do G20, que foi a ideia de taxação de super ricos. Esta ideia não teve muito respaldo no G20. Poderia ser diferente em Belém? Olha, Nakagawa, no G20 foi aprovado, né, no âmbito da trilha de finanças, uma declaração do G20 sobre cooperação tributária em matéria internacional, né, em que inclui elementos específicos de tributação progressiva, ou seja, de ampliar estudos e cada vez mais ir em direção a isso, incluindo indivíduos de alta renda. Né? Não houve, nem era o objetivo sair com uma, digamos assim, uma proposta aprovada, porque esse é um elemento bastante complexo, né? E que agora o tema continua a ser estudado, né, na Convenção Quadro das Nações Unidas, né, em que o Brasil e todos os outros membros da ONU participam. E ele foi abraçado, ele já vinha com uma força grande de alguns movimentos da sociedade civil, e dentro dessa força-tarefa, né, desses impostos ou taxas de solidariedade, ele também é um dos elementos que consta do menu de opções. Então, acho que é um elemento que, juntamente com outros países, notadamente também França, Quênia, o Brasil, tinha trazido para a presidência do G20. Aprovamos colocamos a importância, né, da tributação progressiva, que para alguns países ela já é alguma coisa muito mais evidente no seu regime, outros precisam catch up, né, ou precisam se aproximar, mas nós achamos que tínhamos sido bem-sucedidos em colocar o tema para debate, e agora ele continua ecoando, né? Então, que é dá satisfação.